Borracha. Economia da borracha. Como a borracha vai ser descoberta? Como ela entrou dentro da economia do mundo? A Revolução Industrial, aparece bicicleta, carro, aparecem vários tipos de utensílios que eram ou impermeabilizados ou se utilizava a borracha. A Revolução Industrial ela precisava desse produto. E sabe onde estava esse produto? Aqui na Amazônia, aqui em Porto Velho, aqui no Vale do Madeira, no Amazonas, no Pará. E esse produto está saindo daqui para o mundo. Borracha. Na tela para vocês, que nós vamos fazer a revisão da aula 7.2. Eu sou o professor Beto e nós estamos discutindo sobre a descoberta do látex. A descoberta do látex é um produto já conhecido pelos nativos. Colombo, quando chega aqui, lá no Haiti, ele já se depara com a borracha. Mas acredite-se que a borracha ela é muito antes de Jesus Cristo. Ela é de 1.600 anos antes de Cristo. Os povos mesoamericanos do México da América Central já usavam a borracha líquida para remédios, rituais e para pintura. Colombo vai descobrir que esse material é impermeável e era utilizado pelos povos indígenas. Só que esse material ele precisa ir para a Europa. E chegando lá na Europa, ele precisa voltar a ser líquido. Aí é onde nós vamos ter os naturalistas, o Fresner e o Lacondamine fazendo esse estudo de liquefação da borracha. Fresner só vai alcançar, 20 anos depois de pesquisa, o seu objetivo, que era transformar a borracha que chegava lá sólida, transformar em líquida. Mas nós estamos no século XVIII, não é o século da borracha. Porque o grande século da borracha vai ser o século XIX. E o século XIX nós vamos ter aqui essa figura aqui, ó, Charles Goodyear. Charles Goodyear descobrindo o processo de vulcanização da borracha. Processo esse que vai ser patenteado quase na metade do século XIX, 1844. Após a patente do processo de vulcanização, a Amazônia passou agora a exportar borracha para outros objetivos. Uma borracha que era sensível, resistente, era insensível ao calor, ao frio, era maleável. Com isso, começa o primeiro ciclo da borracha. E olha que a borracha já era exportada por Belém no início do século XVIII, mas ainda não era o momento, ainda não era a economia que se queria. Agora, uma economia que vai de 1872 até mais ou menos 1920, aí sim nós estaremos no processo do primeiro ciclo da borracha. Agora, Manaus, Belém, Porto Velho vão passar por chamado Belle Époque da Amazônia. Principalmente quando chega no final do século XIX até o início do século XX. A Belle Époque da Amazônia. Tudo isso, sabe, graças a quê? Graças ao látex. Látex esse que é extraído da seringueira e produzido a borracha. Mas, alunos, fiquem aí fazendo a atividade de vocês, que daqui a pouquinho eu volto para a correção, tá bom? Até lá. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu estava estudando, toda vez que o meu professor falava de borracha, eu imaginava aquela borracha de apagar a caneta. Aquela que a gente usa na escola, né? A gente pensava que era daí. Aí eu fui deparando, depois fui pesquisando o que se utilizava na borracha. Porque lá em Humaitá tem uma influência da borracha muito forte, porque apesar de ter acabado o segundo ciclo da borracha, continuou sendo exportada a borracha de Humaitá, continuou sendo retirada a borracha de Humaitá. E foi levado seringa, que foram plantados em São Paulo. São Paulo se tornou um grande produtor de borracha. Mas aí eu via aqueles sacos, chamados saco de encerado.
Eles impermeabilizavam aquele saco e aquele saco ficava um saco de cerado impermeabilizado pela borracha. Eu vi sapato de seringa, inclusive eu usei sapato de seringa, que era impermeável. Não entrava água nele, feito de borracha. Eu vinha bolsas de tabaco aqui que ele fazia, tipo carteira, feito de borracha. Eu via vários produtos sendo feitos de borracha. Aí a gente parte para a indústria. Para a indústria nós temos recipientes, nós temos luvas, nós temos preservativos, nós temos aquela seringa que amarra o braço, ou era utilizada no soro. Nós temos vários produtos que são produzidos pela borracha. Mas, principalmente, a borracha é utilizada para produzir pneu de bicicleta, pneu de carro, sola de sapato. Não tem aquelas botinhas? Eu uso uma, eu não estou com ela hoje, mas eu uso uma que é feita de borracha. Então, são produtos que são derivados da borracha. E a borracha, ela passou por 2 grandes picos de produção, que nós não vamos chamar de ciclo não, tá? Vamos tirar um pouquinho essa questão de ciclo. Mas por 2 grandes picos de produção. Um vai ser no final do século XIX e início do século XX. Isso é um grande pico de produção, que só vai acabar quando nós temos a produção da borracha na Malásia, mas isso é assunto para uma próxima aula. E o segundo pico de produção da borracha, aqui na Amazônia, ela vai se dar na Segunda Guerra Mundial, quando foi assinado o Tratado de Washington, o Acordo de Washington. E aí a Amazônia passou a produzir novamente a borracha. E nós temos a criação do território federal do Guaporé aqui nesse período também. Vai ser o segundo pico da borracha. Então, a borracha está diretamente ligada à nossa economia e o desenvolvimento da nossa região. Mais do que foi o ouro no Vale do Guaporé, ou no Vale do Madeira, ou a casterita aqui em Ariquemes. A borracha ela vai ser fundamental para a nossa economia ao longo da história. Na tela para vocês, que nós vamos agora para a atividade. A gente já começa com a atividade número 1. Já em 1600 a.C., tá? Século XVI, aí, final do século XVI a.C., os povos mesoamericanos do México e da América Central usavam borracha líquida para remédios rituais e para pintura. Mas foi com a conquista da América que o uso da borracha atingiu o mundo ocidental. Sobre o primeiro contato dos europeus com a borracha, é correto afirmar. Vasco da Gama teria visto a borracha no Haiti em forma de bola? Foi neste momento? Lembrando que Vasco da Gama já foi primeiro, né? Um dia. Foi primeiro a chegar às Índias. Já teve. Vasco da Gama já foi primeiro. Primeiro a chegar às Índias, mas não é ele que chega ao Haiti. Pedro Álvares Cabral encontrou a borracha no Brasil? Foi? Será que Pedro Álvares Cabral? Não, também não. Charles Goodyear descobriu a fórmula que tornava resistente às altas e baixas temperaturas? Aqui seria verdadeiro, mas nós estamos falando... Foi com a conquista da América, nós não estamos falando de Charles Goodyear ainda. Os indígenas vendiam a borracha para Portugal? Ou Colombo teria visto o uso da borracha no Haiti em forma de bola? É o primeiro formato que Colombo se depara, é com borracha em forma de bola. Tem até hoje o jogo de alguns indígenas, isso tudo que eles jogam com a cabeça, a borracha, mas é deparado também com a borracha de forma de impermeabilização. Então, a questão correta daí é a letra E. Colombo teria visto o uso da borracha no Haiti em forma de bola. Para quem respondeu a letra E, está corretíssimo, aluno. Vamos lá para a segunda. A borracha brasileira proporcionou o desenvolvimento industrial de vários países, mas na Amazônia foi responsável apenas por um pequeno período faustoso, ou seja, vai ser curto o período. Segundo se diz, uma minoria chegou a acender charutos com dinheiro.
Dentre as alternativas que melhor caracteriza esse pequeno período do ponto de vista econômico foi a introdução da navegação a vapor e o investimento na compra destas embarcações pelo capital nacional. Olha aí o que está perguntando. Dentre as alternativas que melhor caracteriza esse pequeno período do ponto de vista econômico. O que foi nesse período aí? Que nós falamos. A introdução da navegação a vapor e o investimento de compra dessas embarcações pelo capital nacional. A criação da indústria de base produzindo equipamentos que diminuíram a atividade predatória e aumentaram a produtividade. A valorização da terra e a corrida aos cartórios para assegurar a posse dos coronéis de barranco. O aumento do poder aquisitivo dos seringueiros proveniente da prática do aviamento. Será que os seringueiros aumentaram ou eram os seringalistas? A diversificação da economia geradora do crescimento autossustentado? Pelo amor de Deus. Pessoal, século XIX, nós vamos ter aqui principalmente a figura do Barão de Mauá e depois a figura do Farquhar. Nós vamos ter aqui a introdução da navegação a vapor. A navegação a vapor muito importante para a Amazônia. E essa navegação a vapor, ela vai mostrar aqui como esse capital estrangeiro, ele vai monopolizar a economia da Amazônia. Aí é onde entra aquela mitologia que eles acendiam charuto com dinheiro. Pegava o dinheiro lá e tal, para acender charuto. De tanto dinheiro que corria a borracha, era muito dinheiro. Essa pequena parcela da sociedade, ela ficou muito rica em Belém, em Manaus e aqui em Porto Velho. Na tela para vocês, para a gente ver que a resposta correta é justamente a letra A, a introdução da navegação a vapor. Vamos para a terceira. A terceira, ela fala assim, ó, a expansão do comércio da borracha e, consequentemente, o desenvolvimento do ciclo da borracha no norte do Brasil, no século XIX, deve-se em grande parte a algumas descobertas científicas que otimizaram a propriedade dessa matéria-prima. A principal dessas descobertas foi... O que foi? O processo de aperfeiçoamento genético da seringueira, desenvolvido por agrônomos americanos. O processo de polimerização do látex, criado por Niels Bohr. O processo de adição de petróleo no látex, desenvolvido pela empresa Standard Oil. O processo de vulcanização, criado por Charles Goodyear. Ou o processo de plasticidade amplificada, desenvolvido pelo brasileiro Oswaldo Cruz. Ficou até engraçado essa daí, né? A ciência e a borracha. Fundamental. Duas coisas que andam... Hoje nós temos a Embrapa, nós temos várias empresas que elas estudam cientificamente o melhoramento da agricultura. Nós temos já soja melhorada geneticamente, nós temos milho melhorado geneticamente, que ele fica resistente à praga, ele fica maior, dá uma lucratividade maior. Então, a ciência ela sempre esteve ao lado da economia, dentro do extrativismo também. E a borracha não é diferente. A borracha que até então era utilizada para impermeabilizar as coisas, agora teve uma grande descoberta que vai fazer uma reviravolta na economia na borracha, que foi justamente o processo de vulcanização de Charles Goodyear. O processo de vulcanização ele vai ser um marco divisor de águas. Por quê? Agora a borracha é resistente ao calor, agora a borracha é resistente ao frio, agora a borracha é maleável. Eu posso utilizar ela para pneus. Então, a resposta correta daí é a letra D, o processo de vulcanização criado por Charles Goodyear. Vamos para a próxima. A quarta, ela nos fala assim, olha aí, ó, a última questão. O que ela nos fala?
Como consequência deste boom da borracha na Amazônia, muitas vilas e povoados ribeirinhos surgiram e as cidades que já existiram prosperaram e cresceram, desenvolvendo desde a infraestrutura básica, como escolas, hospitais e até mais suntuosas, como hotéis de luxo e teatro. Aqui, teatro, nós temos dois, o Teatro Amazonas e o Teatro da Paz. É chamado até de Teatro da Paz porque ele vai ser no finalzinho da Guerra do Paraguai construído, Teatro da Paz. Podemos dizer que um desses empreendimentos surgiu nesse período, conhecido como Belle Époque da Amazônia. Aí eu já até falo aí de alguns empreendimentos e de que eu estou falando. Teatro da Paz em Macapá. Fica em Macapá o Teatro da Paz? Teatro da Paz. Final da Guerra do Paraguai, eles resolvem criar um teatro. Seria dado o nome de Nossa Senhora. Mas a igreja disse, não quero envolver com questão do santo, não coloque o nome de santo no teatro. E aí eles colocaram, então, o Teatro da Paz, em homenagem ao final da Guerra do Paraguai. Teatro Belas Artes em Porto Velho. Existe o Teatro Belas Artes em Porto Velho? Existe. Vem cá, deixa eu falar um detalhe para vocês. Eu perguntava, qual é o maior teatro da região norte? Aí os alunos diziam, é o Teatro Amazonas, outro é o Teatro da Paz. Mas vocês sabiam que o maior teatro da região norte fica aqui em Porto Velho? É justamente o Teatro Belas Artes. Só que ele não é daquela época, áurea da borracha. Ele é um teatro mais moderno, mais do século XX, ser construído no século XX. E é o teatro aqui que demorou 15 anos para esse teatro ficar pronto, só para vocês terem uma ideia. Foi muito tempo. Mas ele é o maior teatro da região norte, Belas Artes. Na tela para vocês. Vamos continuar aqui. Seria o Teatro Amazonas em Manaus? O Teatro Amazonas fica em Manaus? Lindo o Teatro Amazonas. Aquela cúpula dele é maravilhosa. O Teatro Municipal no Rio de Janeiro? Ou o Teatro Barracão Matias em Rio Branco? Teatrozinho pequeno lá em Rio Branco, mas nós sabemos que nós estamos falando, aí pede o quê? Pede o quê? Pede o quê? Podemos dizer que um desses empreendimentos surgiu deste período, conhecido como Belle Époque da Amazônia, foi? Vem cá comigo. Vai ser em Manaus. Em Manaus, se precisava trazer a cultura francesa. E aí eles resolvem criar um teatro com característica francesa. Em Belém, criado um teatro com característica italiana. E em Manaus, na tela para vocês, é criado o Teatro Amazonas em Manaus. A resposta correta. Vamos lá, vem cá comigo, porque chegamos ao final de mais uma aventura e hoje falando sobre a borracha. Mas nós vamos ver ainda o primeiro ciclo da borracha, vamos ver a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, vamos ver o Tratado de Ayacucho, o Tratado de Petrópolis. Nós vamos ver que a economia da Amazônia, ela ainda tem muita coisa para nós vermos relacionada à borracha, inclusive a própria construção da linha telegráfica por Rondon. Até a próxima aula.